vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Irmãos, eu quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero meditar com você nesta noite no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26. Livro de Êxodo, capítulo 15, e o versículo 26, no texto da palavra do Senhor que diz: E disse-lhe: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus aplique a sua palavra no teu coração nesta noite. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Fale conosco, ó Espírito Santo, através dela. É isso que eu te oro nessa noite e já te agradeço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar acerca do cuidado de Deus para com o seu povo. Deus, ele tem cuidado do seu povo. Amém, irmãos? E esse texto que nós acabamos de ler é uma promessa que Deus faz a Israel. Uma promessa de cuidado, uma promessa de livramento. Uma promessa de bênção sobre a vida de Israel. Mas a Bíblia diz no capítulo 15, a partir do verso 22, diz que fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto do sul a caminho de 3 dias. No deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber a água de Mara porque era amarga. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Ele lançou a árvore sobre a água, e as águas tornaram-se doces. E deu-lhe ali estatutos e ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido os seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virão sobre vocês. É por isso que eu quero falar acerca do cuidado de Deus. Deus é um Deus que protege o seu povo. Estava protegendo desde a sua saída, desde que o povo sai do Egito. Até quando Israel ainda estava no Egito, já tinha a proteção de Deus. O cuidado de Deus, a prova é tão grande que quando as pragas vinham sobre os egípcios, Israel era guardado para que nenhuma praga atingisse o povo de Israel. Israel agora sai do Egito e vai em direção à terra prometida. E no caminho, irmãos, ainda conta com a proteção de Deus, ainda conta com o cuidado de Deus, ainda conta com o direcionamento de Deus. A Bíblia diz que Deus agora manda o povo agora por um lugar mais distante, porque sabia que se o povo fosse por um lugar mais perto, com certeza na primeira dificuldade o povo queria voltar ao Egito. Mas está aí o cuidado de Deus para com o seu povo. Quando ele faz essa promessa, uma promessa de cuidado, uma promessa de livramento, uma promessa de guardar Israel desse mal.
que tinha naquela época afligido os egípcios. E Deus disse a Israel, ao seu povo, que aquelas pragas não iam os atingir, porque o Senhor é o Senhor que sara, aleluia. Deus é o Deus que sara. E quando olhamos, irmãos, acerca dessa passagem, nós observamos que Deus ele não mudou. Ele permanece o mesmo, fiel, verdadeiro, protetor e cuidador do seu povo. O cuidado de Deus para com a sua igreja é evidente na vida dos irmãos. Nós estamos, meus irmãos, vivendo aí diante de uma pandemia terrível que tem trazido tanto sofrimento para a vida das pessoas. E muitas pessoas têm perdido parente, têm perdido conhecido. Muitas pessoas têm chorado, têm perdido o emprego. Mas ainda assim, eu quero te dizer que Deus está cuidando de você. Ainda assim, meu irmão, eu quero dizer que Deus ele está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando do seu povo. Não importa o momento em que estamos vivendo, a situação na qual estamos passando. O que importa, meus irmãos, é que Deus está conosco sim. Deus está nos guardando sim. Deus está nos livrando desse mal sim. O Senhor nos prometeu uma terra, não a terra prometida, aquela que mandava leite e mel, mas uma terra celestial que é no céu. E Ele não prometeu que a viagem ia ser tranquila. Ele não prometeu que o percurso ia ser tranquilo. Durante o trajeto, meus irmãos, sabemos que há muitos perigos que nos rondam. Muitas dificuldades no meio do caminho elas surgem. Muitos problemas eles aparecem no meio do trajeto. Mas o que eu quero que você tenha certeza nessa noite é que o Deus que nos chamou e nos prometeu, Ele é quem está na frente. Tenha certeza disso. Você vai no caminho, você vai no trajeto, mas Deus ele vai na tua frente. Deus ele vai na tua frente, tirando tudo que não presta, tirando as coisas ruins, tirando os dias maus, destruindo as ciladas, derrubando as barreiras, aplanando o caminho para o seu povo passar. E é preciso que você atente para esta promessa que Deus fez a Israel. E essa promessa está de pé para mim e para você nesta noite. E a promessa é essa: ouvir, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Se ouvirmos atento a voz do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. O Senhor disse que Ele prometeu, irmãos, que protegeria a nós também. A Israel, Ele prometeu que o livraria daquelas pestes do Egito. E a nós Ele promete que nos livra desse mal que nos ronda agora. Desse mal que assola as pessoas agora.
Mas ele disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Meus irmãos, temos que ouvir atento a voz do Senhor e temos que fazer o que é correto diante dos olhos de Deus. Mas é o que é correto diante de Deus, porque às vezes para mim e para você é correto, mas para Deus não é correto. Tem que fazer o que é correto aos olhos de Deus. E aí também ele ainda fala, e ouvir os seus mandamentos. E dá ouvido aos seus mandamentos. Quando ele fala em dar ouvido aos seus mandamentos, ele está falando de obediência, de obedecer. Aquele que dá ouvido aos mandamentos de Deus é aquele que obedece a Deus. É aquele que obedece a palavra de Deus. É aquele que obedece a direção de Deus. O salmista, ele disse no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esse texto também ele fala de guardar. Ele diz também, guardares todos os seus estatutos. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guardar a palavra, irmãos, é você se preencher dela. É você se encher de Deus. É quando você se deparar diante de uma situação contrária, diversa, você tem guardado a palavra dentro de você. Assim como Jesus guardava a palavra quando estava diante de uma tentação, diante de Satanás. Jesus dizia assim, está escrito, está escrito, está escrito. Guardava a palavra. Devemos guardar, irmãos, essa palavra. Queremos a proteção, queremos o cuidado de Deus. Sim, quem é que não quer o cuidado de Deus? Eu quero, você quer. Nós queremos o cuidado de Deus. E esse cuidado de Deus, ele acontece sobre as nossas vidas todos os dias. Todos os dias você acorda. Quer uma prova? Você acordou hoje? Você já comeu hoje? O cuidado de Deus, meu irmão. Você já se alimentou bem hoje? É o cuidado de Deus. Você andou? Você se levantou? Você deitou? Você dormiu? Você acordou? É o cuidado de Deus. Mas para que essa promessa se cumpra literalmente na minha e na sua vida, precisamos guardar a palavra, guardar o estatuto, guardar os decretos de Deus. Guardar, irmãos. Guarde essa palavra e tenha certeza que o mesmo Deus que prometeu a Israel que ele chegaria na terra e Israel chegou, é o mesmo Deus que nos prometeu que nós chegaremos no céu e nós vamos chegar. Então pense nisso nessa noite e obedeça a sua palavra, obedeça os seus mandamentos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade.